Bom dia, paz do Senhor Jesus, muito bom dia para você que está acordando agora, para você que está acordando com a gente. Bom dia, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live devocional. Uma live devocional, hoje dia 23 de janeiro, 23 dias aí de propósito para a glória de Deus. E o pessoal tá entrando, hein? Fabi, glória a Jesus. Débora, tô sentindo tua falta, hein, Débora? Não esqueci daquilo que você pediu não, tá bom? Estamos estudando aí para fazer um devocional também sobre aquele tema. Irmã Kelly, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Juliana, ligadinha sempre com a gente aqui desde o primeiro dia. Irmã Meire, seja bem-vinda. Gente, aproveita aí, manda para um amigo, manda para uma pessoa próxima. Enfim, vamos estudar a palavra de Deus. Momento de oração, momento de leitura da palavra e também momento de aprendizado, né? De crescimento. Ofereça a Deus as suas primeiras horas para a glória de Deus. Amém? Fala, minha gente, paz de Cristo Jesus a todos, muito bom dia. Estamos aqui em mais uma live matinal. Matinal, isso aí. Pela manhã. De manhã não tô raciocinando bem não, gente. Vambora. Que a gente dorme tarde e acorda muito cedo. Então, nossa vida é essa, graças a Deus por isso. Sua também deve ser assim. E vamos lá, vamos pra frente. Gente, hoje a nossa live devocional, nós vamos falar sobre Daniel. Se você tá aí com a gente, aí coloca aí Daniel, muito conhecido mesmo. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar no nosso coração para a glória de Deus. Capítulo 6, versículos 1 ao 11. Versículos 1 ao 11. O capítulo todo, né? Daniel capítulo 6. Coloca aqui alguém aqui para mim, quem entrou agora. Seja bem-vindo, bom dia, a paz do Senhor Jesus, mais uma live devocional, hoje dia 23 de 2024, estamos felizes, 23 de 1 de 2024, atropelei aí o janeiro, gente, falta 2 dias para o meu aniversário, vamos lá, vai ter live no dia do meu aniversário, tá, em nome de Jesus, então vamos lá, gente, coloca aí Daniel capítulo 6, vamos orar para iniciar esse momento, tá bom? Obrigada, irmã Débora, glória. Deixa eu fixar já aqui o comentário, quem entrar depois já sabe do que a gente está falando, tá? Bom dia, pastora Renata, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Quem mais está aqui ligadinho com a gente aqui, deixa eu tentar visualizar você. Irmã Andréia, a paz do Senhor Jesus, que eu ainda não falei. Irmã Lidiane, glória. Acredito que o seu esposo também deve estar aí com você. A paz do Senhor Jesus, irmão Fábio, pastor Fábio, irmã Shirley, glória a Deus, missionária Maria Alexandre, obrigada pelo carinho, gente. Que Deus abençoe, tá? Eu quero espirrar. Fala. Vamos lá, gente, vamos orar. Senhor Deus, na tua presença, estamos aqui nesse momento de oração. E nós queremos exaltar o teu nome, glorificar o teu nome por todas as coisas, por esta manhã. Muito obrigado por o Senhor nos dar o fôlego de vida, pão de cada dia na nossa mesa, a oportunidade de estarmos, ó Pai, fazendo a Tua vontade mais uma vez. Ó Deus, toma tudo nas Suas mãos, abençoa aqueles que se encontram aqui nesta live, aqueles que não entraram ainda, de igual modo dá saúde e uma direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu faço a leitura aqui de Daniel 6. Hoje é tudo com ela, tá? Eu só leio aqui. Texto conhecido nosso, Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino,
mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, em cima no seu quarto, onde havia janelas, abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, é isso mesmo, até o 11 só? Pode ir até o final. Pode ser. Se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo o rei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz acaso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom, leitura muito extensa. Vamos lá. Gente, capítulo 6 do livro de Daniel, um capítulo muito conhecido, né? Muitas das vezes você aprende até na escolinha bíblica infantil, Daniel na cova dos leões. Quem já ouviu essa história aí? Quem já leu essa história, Daniel, capítulo 6, coloca aí eu já li. Então, vou partir do princípio que você sabe. Palavra-chave aqui que me chama a atenção nesse contexto aqui, gente, primeiro é oração. Você viu o que Daniel fez. E a segunda aqui, nesse contexto, para mim, é integridade. E são essas duas coisas que nós vamos abordar na manhã desse dia, né? Se pudesse colocar um título agora para esse devocional, seria íntegro no meio da corrupção. Então, só para você entender o cenário, o que está acontecendo aí, vai conversando aí comigo, vai escrevendo aí que eu quero ouvir, tá bom? Queremos ler aqui. Então, hoje, gente, a integridade, ela parece ser uma virtude em extinção. Vou falar de novo. Hoje, a integridade parece ser uma virtude em extinção. E eu e você
precisamos ser íntegros nesse tempo. Qual era o contexto aqui? Daniel, ele estava na Babilônia, só que a Babilônia agora tinha caído e um novo império agora se levantou, que é o Império Medo-Persa, tá? Então, já guarde isso aqui para vocês. A gente já vou falando do contexto e já vou aplicando, tá bom? Mudam-se os partidos, a gente vê aí o tempo inteiro, entra ano, sai ano, a gente vê novos presidentes, novas pessoas no governo, novos vereadores, prefeitos, enfim, mudam-se os partidos, mas pessoas, mudam-se pessoas, partidos, mas ainda continua a existir um espírito de aproveitamento. Existem pessoas que são levantadas e ainda querem, com espírito de aproveitamento, de má influência, com coração corrupto. E aí o que aconteceu agora? Babilônia caiu, esse novo império se levantou e esse, podemos dizer assim, esse imperador, Dário, ele agora, o que ele fez? Ele constituiu no seu império ali, ele governava 120 províncias, ele governava 120 províncias e ele colocou agora fiscais, ele levantou pessoas fiscais ali com o seu braço direito para poder controlar a população, controlar o seu império. E aqui eu já entendo que a base da sua integridade é a sua fidelidade a Deus. Eu vou repetir para você escrever aí, ó. A base da sua fidelidade, a base da sua integridade é a sua fidelidade a Deus. A base da sua integridade é a sua fidelidade a Deus. Uma pessoa que é íntegra, ela é fiel a Deus, tá bom, gente? E Daniel agora, no meio desse império, ele se manteve, ele continuou íntegro, ele continuou servindo a Deus, independente do cenário ali. E o que a gente vai ver agora? Que vai se levantar pessoas novamente contra a vida de Daniel. E aí, a gente vai ver aqui, mais uma vez, pessoas tentando achar algum delito em Daniel, achar alguma coisa ruim que desagrade a Deus. E Daniel, ele começa no capítulo 6, versículos 4 e 5, gente. Ele é vítima de uma conspiração. Esse é o cenário. Ele é vítima de uma conspiração. Olharam para a vida dele, não conseguiram achar nada na sua conduta que pudesse apontar, que pudesse ser questionável, que pudesse tirar ele da liderança. Estavam com ciúme dele. A verdade é essa. E aí, o que aconteceu? Vamos inventar alguma coisa. E a única coisa que a gente pode inventar é que alguma coisa contra o Deus dele. Contra o Deus dele. Que está escrito aí no versículo 4 e 5 que o Fábio leu aqui. Então, gente, uma pessoa, ela pode sim ser íntegra na adversidade. Essa é uma das coisas que eu aprendo com a vida de Daniel. Uma pessoa, ela pode ser íntegra na adversidade, na prosperidade. Só para você ter noção, Daniel aqui, ele era o primeiro ministro da Babilônia, governador ali do Medo-Persa. E a sua integridade, mesmo ele tendo agora uma posição alta, mesmo ele tá ali como uma pessoa que tinha uma proeminência, mesmo assim, ele decidiu, como no capítulo 1, a não se contaminar, a não se deixar influenciar por aquilo que estava acontecendo, por aquela situação, por aquele governo errado que estava acontecendo. Lembrando que Daniel chegou lá como escravo. Ele era de Judá e ele foi levado para lá cativo, tá bom? Não sei se o Fábio vai querer falar sobre isso depois. Então, gente, uma verdade que eu aprendo aqui, se você pode, anota aí. Gente íntegra é uma ameaça ao sistema. Gente que é íntegra é uma ameaça ao sistema. E Daniel estava sendo uma ameaça ao contexto ali do Medo-Persa, daquele sistema. Então, integridade é você agradar a Deus, é você agradar mais a Deus do que aos homens. Guarde isso. Integridade é você, já teve um glória ali. Integridade é você agradar mais a Deus do que os homens. Gente, Daniel não estava dependendo de elogios. Daniel não estava querendo nada disso. Ele não muda a sua postura porque ele não tem mais aperto de mão. Ele não muda a sua postura porque não estão dando mais sorriso para ele. Ele não muda mais a sua postura porque não estão dando mais tapinhas nas costas e falando que... Não, ele não faz nada disso, gente.
Ele não depende de elogios, ele não muda a rota por causa de críticas, pelo contrário. Estão querendo agora pegar ele. Estão querendo agora arranjar uma forma ali de controlar ele. Então, guarde isso. O seu aperto de mão vale mais do que um contrato. Cumprimento da sua palavra vale mais do que um contrato. Integridade te faz impopular. Eu anotei isso aqui. Integridade te faz impopular. Tem muita gente querendo ser popular, né? Mas porque você é íntegro, porque você serve a Deus, tem gente que não olha na tua cara. Tem gente que não quer falar com você. Tem gente que vai procurar alguma coisa para tirar você da presença de Deus. Então, gente, opositores sempre vai ter. Opositores, o que eles fazem? Eles agem, na maioria das vezes, na surdina. Eles maquinam ali nos bastidores. Eles planejam na escuridão. Para quê? Para te difamarem. Existem sempre pessoas planejando te difamar. Guarde isso. Aquelas pessoas, todas as pessoas que andam na verdade, vão sempre perturbar as pessoas que vivem no engano. Eu vou repetir. Os que andam na verdade vão sempre perturbar as pessoas que andam no engano. Tu tá sendo um perturbador dessas pessoas. É por isso que eles não dormem. É por isso que eles ficam maquinando ali o que vão fazer para a tua vida. Só que Daniel, gente, ele não mudou. Mesmo sabendo desse decreto agora, mesmo sabendo que ele agora estava condenado à morte, ele não deixou de orar a Deus. Mesmo perseguido por sua integridade não corrupta, ele não deixou de servir a Deus. Então, independente do cenário, não deixe a sua integridade ser comprometida, tá? Continue com aquilo, continue com o projeto, continue com aquilo que Deus colocou na tua mão. Deixam falar, deixam armar, deixam fazer as coisas. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E aí, o que aconteceu? Dario, que era o imperador da época, ele caiu na sua própria armadilha. Ele caiu na sua própria armadilha. Ele gostava de ser bajulado, gente. E por conta disso, ele foi refém da sua própria lei. Ele, por conta da bajulação, foi refém da sua própria lei. Se quiser falar, você me interrompe, tá? Não, vai embora. Então, gente, guarde uma verdade aqui, coloque aí. Não ore a Deus em público somente nesse mês, porque você perderá tudo. Foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Era isso que esses opositores queriam que Daniel fizesse. O inimigo, ele é sujo, gente. A influência do diabo é essa, que você não ore. Olha só, porque o decreto foi o quê? Não ore em público, porque se você orar em público, você vai ser levado para a cova dos leões. E aí, o que o inimigo queria nas entrelinhas ali? Fazer você não falar com Deus em público. Somente esse mês, não ora não, porque senão você vai perder tudo. Senão você vai deixar de ser o primeiro-ministro, senão você vai ser lançado numa cova de leões, você pode morrer. Nas entrelinhas era isso que estava querendo que Daniel fizesse. Só que Daniel, ele não negou a Deus, ele não parou de orar, gente. E aí eu aprendo uma verdade aqui, ó. Bem-aventurado, porque felizes são os que sofrem por causa da justiça. Isso está na Bíblia. Então, gente, as nossas armas para as nossas lutas, elas não são carnais, mas elas são espirituais, que é a oração. E hoje Deus quer sacudir alguém nessa live aqui, a gente agora vai começar a aplicar em relação à oração. Coloca aí, oração, oração. A maior lei daquela época, gente, que um rei, que um imperador dava, ela não podia ser revogada. A lei dos medo-persas, se você for ler o contexto, o cenário, tudo aquilo que o imperador falava, não podia ser revogado, tinha que se cumprir. Quando o rei, né, o imperador, percebeu o que ele tinha feito, e agora ele ia precisar jogar uma pessoa na cova dos leões, uma pessoa que era íntegra, uma pessoa que era temente a Deus, uma pessoa que ele viu que não tinha problema nenhum, ele mesmo não dormiu. Tá lá no texto que a gente leu, ele não conseguiu dormir. O cara que era, como eu posso dizer, que não servia a Deus, fez jejum, orou ali, ficou incomodado porque Daniel foi para a cova dos leões. Porque Daniel seria morto pelas suas próprias mãos, ou seja, pelo um inocente. Um inocente. Ele seria culpado da morte de um inocente. E qual é a aplicação disso tudo, Karine? Qual é o segredo?
oração. Deus quer chamar você hoje para um compromisso de oração. Tudo aquilo que é importante para nós deve estar na nossa agenda. O quê? Oração. Pode falar, amor. A vida de oração que você tem vai tirar o sono de alguém. Glória a Deus. A vida de oração que você tem vai tirar o sono de alguém. Anota aí. Alguém vai perder o sono por conta da tua oração. Aleluia. Tá? Alguém vai perder o sono por causa da sua oração. Vai. Eu não sei você, mas aqui a gente coloca despertador, né? Para algumas coisas. Despertador, vai começar a live, 6 e 7. Bota despertador um pouquinho antes para poder lembrar que vai começar a live. A gente vai ter um momento de oração. A gente coloca o despertador para oração. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz o quê? Coloca despertador. Se você vai para o trabalho, você coloca o despertador, né? Você coloca na sua agenda. Tudo que é importante para você, você coloca na tua agenda. E Deus está mandando falar para alguém aqui, coloca na tua agenda que você tem que orar. Porque se você não colocar na tua agenda, você não vai orar. E Deus manda alguém, sacode alguém aqui nessa manhã e fala assim, tudo que é importante você coloca na tua agenda. Por que você não coloca a oração também na tua agenda? Gente, se a gente não agendar a nossa vida de oração, a gente não ora. Se a gente não agendar a nossa vida de oração, a gente não ora. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele não deixou de orar 3 vezes ao dia. Naquele mesmo horário, ele ia lá, se ajoelhava no seu quarto e orava. Então, não permita que nada interrompa o seu período regular de oração. Deus está chamando pessoas nessa manhã para ter um período de oração. Que sejamos como Daniel nesse tempo, gente, no meio de muita corrupção, que sejamos íntegros, que continuamos servir a Deus com a nossa vida de oração. Então não permita que ninguém tira. Qual é o teu horário de oração? É 6 horas? É meio-dia? É 3 horas? Eu não sei qual é o horário, é meia-noite, mas não deixa ninguém interromper. Gente, agora é meu momento com Deus. Vai lá, fecha a porta do teu quarto e ora. E ora. Fala com Deus, chora na presença dele, entrega. Pede, busca, bate. Isso que a gente tem que fazer, gente. Oração. Então não permita que ninguém... Se for necessário colocar o despertador, coloca. Karine, eu não tenho uma vida com Deus de oração. Eu oro em pensamentos, eu oro na igreja, eu oro em alguns momentos, mas eu não tenho esse período regular de oração. Se você não tem, começa. Fala bem rasgado assim, no beabá, para você saber sair fazendo. Se você não tem, começa. Porque se você for estudar sobre oração na Bíblia, tanto oração quanto jejum, guarde isso, tanto oração quanto jejum, se você fosse aprofundar só em oração e jejum na Bíblia, Deus, ele parte do princípio que o crente, ele já tem uma vida de oração e de jejum. Você não vê a Bíblia falando assim, você precisa orar, uma ordenança, ora! Não, gente. A Bíblia, quando você vai estudar sobre esses 2 temas, oração e jejum, ela já parte do princípio que você é um crente que faz. Que você é um servo que faz. Então, se você não ora, comece. Agora, quer livramento? Mas você não faz igual a Daniel. Tem um monte de coisa acontecendo na tua vida. Aí você quer a mão de Deus, você quer ver o Senhor agindo na sua vida, quer livramento, mas você não ora. Daniel orava pelo menos 3 vezes. Gente, só cantar, só saber, porque tem muita gente que canta, que louva, né, que adora. Muita gente que tem conhecimento da palavra, que sabe que precisa orar. Sabe, mas não muda. Mas não muda. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Você ser é que faz a diferença. O saber não faz a diferença. Eu sei que eu tenho que orar. Mas se eu não orar, se eu não fizer, se eu não ser, se eu não ter essa vida de oração, não vai mudar nada, gente. Então é você ser é que vai fazer a diferença. Deus está chamando você hoje para você viver aquilo que você já sabe. Para você praticar o que você já tem. O que você já sabe, aquilo que Deus já ensinou como princípio da sua palavra. Guarde uma verdade aqui. Só vive o extraordinário se você tiver uma vida
pautada na esfera espiritual. Tem muita gente que quer viver o sobrenatural, mas vive no natural. Muita gente querendo viver o sobrenatural, mas vive no físico. E Deus está falando para alguém aqui, você quer viver o sobrenatural? Quer ter experiências maravilhosas? Então você precisa começar a mudar a sua vida e começar a ser pautada na esfera espiritual. A oração, gente, é a gente entrar no mundo espiritual. Então, para a gente encerrar aqui, Daniel não foi poupado dos problemas. É porque muitas das vezes a gente quer ser poupado dos problemas. Daniel foi poupado nos problemas. Então ele passou pela cova. Talvez você já esteja nela. E Deus quer te poupar hoje. Deus quer te livrar hoje da cova. Eu não sei quem são os leões que têm te afligido. Eu não sei quais são as dificuldades que têm aparecido na sua vida. Mas guarde isso. Daniel não foi poupado dos. E muitas das vezes a gente quer dos. E Deus está falando, não, eu vou permitir, mas lá dentro eu vou te dar livramento. Mas eu só vou te dar livramento se você tiver uma vida como Daniel, de oração. Oração. Então, gente, a cova dos leões, naquele tempo, era a forma mais cruel de sentença de morte no Império Medo-Persa. A cova de leões era a forma de morte, né, a sentença mais cruel que existia lá. Na Babilônia, no Império da Babilônia, não sei se você vai lembrar aí, capítulo 1 fala de quê? Da fornalha. Já no Império Medo-Persa, que é o próximo império daquela época, foi a cova dos leões. E hoje? E hoje? Qual é essa forma de morte, a forma mais cruel que estão tentando matar hoje? Gente, a forma mais cruel hoje é as redes sociais. O inimigo está tentando investir de tudo e qualquer forma, tirando você de tempo com Deus. Sabe qual é a tua desculpa? Ai, mas eu não tenho tempo. Mas eu quero que você aí que tem a rede social, depois você olha lá e vê quanto tempo você fica na internet vendo videozinho que não edifica nada. Quanto tempo você às vezes perde por distrações, onde você poderia estar tendo um tempo de oração, de devocional com Deus. Então, qual é a forma mais cruel de morte hoje, que tem matado muitas pessoas, fisicamente e espiritualmente falando? Então, guarde uma verdade aqui e a gente encerra a live. Você não pode evitar que os homens maus venham se levantar contra você, que venham tramar contra você. Isso você não pode evitar. Mas se você orar, Deus pode frustrar o plano dessas pessoas ímpias. Se você orar, Deus pode frustrar, que foi exatamente o que aconteceu. Deus frustrou, Deus livrou Daniel no problema, mas frustrou o plano deles, porque mesmo o Daniel sendo jogado na cova dos leões, teve vitória, teve livramento. E aí o que aconteceu? Eles que caíram na sua própria armadilha. Esses homens maus caíram nas suas próprias armadilhas. Então, toda vez que a gente cuida da nossa integridade, porque, gente, aqui dentro habita o Espírito Santo de Deus, o nosso corpo é templo dele. Então, se a gente está cuidando da nossa integridade, Deus cuida da nossa reputação. Toda vez que você é fiel, que você é íntegro às coisas de Deus, você pode ter certeza, Deus cuida da sua reputação. Podem falar A, B, C, podem falar, inventar crítica, difamação, mas Deus está cuidando da sua reputação nesse dia de hoje. Esse foi o devocional, foi aquilo que Deus colocou no nosso coração nesse dia de hoje. Deixar só uma última frase pra gente aqui. Toda semente de oração, ela acaba numa colheita de livramento. Tá? Toda semente de oração, ela acaba numa colheita de livramento. O que aconteceu com Daniel? Ele disse lá, ó, no verso 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O homem orou, lançou semente, e uma hora a semente de oração germina numa colheita de livramento. Anotei aqui, toda semente de oração acaba em colheita de livramento.
Deus tem livramento hoje para você. Peça a Deus. Não sei quem são as pessoas que estão te acusando, mas Deus tem livramento hoje para tua casa. Dobra teu joelho, tem um período regular de oração. Busque como Daniel, gente. Não fiquem conformados com esse tempo, não, com as coisas que estão fazendo, não. Que sejamos íntimos do céu. O Senhor está esperando a gente nesse tempo, para a glória dele. É isso. Vamos ver quem está com a gente aí. Quem está conosco é a Andréia, Lidiane, Fabi, Meire, Evangelista Daniel, Cris Modesto, Matilde, Juliana, Monique, Maria Alexandre, Renata, Wagner, Shirley, Marilene Martins, conosco também, Mila Milene, Sônia Regina também está conosco, a Eliane também está com a gente, e a Carla Maria Ribeiro está conosco também. Sejam bem-vindos, gente. Todo dia, às 6 e 7 da manhã, uma live aqui devocional, um momento de leitura da palavra, de oração. Vamos encerrar agora com a oração. E também aprendizado, né? A gente vai crescendo juntos aí para a glória de Deus. Compartilha, manda para outras pessoas. A gente vai subir também lá no canal do YouTube, tá bom? Outra coisa, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, 10 e 7, a gente vai fazer o panorama bíblico. E hoje, agora, a gente já está no livro de Esther. Já estudamos vários livros aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 1ª Crônica, 2ª Crônica, Samuel, Neemias, enfim, foram vários livros aqui. E agora a gente chegou no livro de Esther, da rainha Esther. Então vem com a gente hoje, 10 e 7, estudo sobre Esther, para a glória de Deus, tá bom? E amanhã a gente volta normalmente aqui, 6 e 7, com o nosso devocional. Fábio vai orar para agradecer aí a todos. Deus abençoe a todos, tá bom? Quem não conseguiu comentar, gente, me chama lá no direct, no privado, pra você participar aqui. Eu gosto, eu fico lendo aqui os comentários, eu fico tão feliz aqui, vendo vocês recebendo. Glória a Jesus, compartilha. Sempre escreve aqui com a gente, tá bom? E Deus venha sempre abençoar a vida de cada um de vocês aqui. Pega essa palavra de Deus hoje, tá bom? Vai, amor. Tô tentando achar a frase aqui de novo. Tem uma frase que... logo no começo, a vida de oração que você tem vai tirar o sono de alguém. Isso aí. A vida de oração que você tem vai tirar o sono de alguém. Glória a Jesus. Toda semente de oração gera uma colheita de livramento. Isso aí. Vamos orar então? Senhor Jesus, te agradecemos e louvamos mais uma vez o teu nome e colocamos a nossa vida diante do Senhor nesse momento pedindo livramento. Ok? Que nossa comunhão contigo venha nos proporcionar livramento da tua parte. Toma cada pessoa que se encontra nesse momento, nessa live, abençoa, dá uma injeção de ânimo, dá vitória por completo nas causas mais complexas e complicadas, e que o nome do Senhor venha ser glorificado no final. Ó Pai, que o teu anjo venha nos livrar de todo qualquer tipo de cilada, qualquer tipo de reunião que os inimigos têm feito, Pai, na surdina para tentar nos prejudicar, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Gente, os leões não comeram Daniel porque Daniel não tinha cheiro de carne. Pegou essa? Deus abençoe a todos, tá? Tinha que vir com uma, né? Deus abençoe, guarde e prometa sempre um caminho de excelência, e que você tenha um caminho sempre de excelência para a glória de Deus. Gente, beijo, até daqui a pouco. Paz de Cristo. O pessoal tá rindo ali, ó. Jesus, ajuda a gente.